Foi Santos Dumont ou foram os irmãos Wright? Vamos lá. Vamos lá. Não puxa saco pra brasileiro, não, hein? Você tem tempo? Porque você tá fazendo um documentário sobre Santos Dumont, que eu quero muito ver. Acho que essa é uma história que precisa ser bem contada Precisa. e não está bem contada. O brasileiro precisa saber disso. O brasileiro precisa saber. É. Né? Tanto que quando eu te contei a história que quando eu falo de Santos Dumont na época da votação pelo maior brasileiro, as coisas básicas sobre Santos Dumont eu tava percebendo que ninguém sabia. Sim, Né? Sim. Mas quem que inventou o avião? Eu. Santos do... Por essa você não esperava. Eu não esperava. Foi Santos Dumont ou foram os irmãos Wright? Vamos lá. Vamos lá. Não puxa saco pra brasileiro, não, hein? Você tem tempo? Porque você tá fazendo um documentário sobre Santos Dumont, que eu quero muito ver. Acho que essa é uma história que precisa ser bem contada Precisa. e não está bem contada. O brasileiro precisa saber disso. O brasileiro precisa saber. É. Né? Tanto que quando eu te contei a história que quando eu falo de Santos Dumont na época da votação pelo maior brasileiro, as coisas básicas sobre Santos Dumont eu tava percebendo que ninguém sabia. Sim, Né? Sim. Mas vamos lá, quem inventou o avião? Bom, não existe um inventor específico de um cara que um dia acordou, olhou correu pros já, hein? pássaro. Eu vou confessar, por isso que eu perguntei se você tem tempo. Na Grécia Antiga, né? Porque um avião ele foi um resultado de trabalho de muito tempo até chegar naquele momento que o Santos Dumont fez o voo do mais pesado que o ar. Então, que ano que ele fez o primeiro voo? 23 de outubro de 1906. Só, pra gente se localizar no tempo. Esse é Porque falam que os irmãos Wright voam em 1903. Vou chegar lá. O Santos Dumont, ele tem registro, isso foi, né, a França era o país mais pujante naquele momento, era a capital do mundo, né, era a França, e ele fez o primeiro voo lá, em 23 de outubro de 1906, e foi o primeiro voo registrado, o primeiro voo que ele voou com mais pesado que o ar, decolando do solo com os meios próprios, sem depender de nada. Certo. Aí muita gente vai falar, mas os irmãos Wright voaram em 1905 e tem filme deles manobrando já um avião em 1905. Não, isso não foi em 1905, não existe nenhum registro que fala isso foi em 1905. Mas existem registros que falam isso foi em 1908. 1908, meu amigo, as pessoas na Europa já estavam cruzando o Atlântico, nem tanto, já estavam voando, né? Agora, os irmãos Wright, evidentemente, tiveram uma participação muito importante na aviação na parte aerodinâmica. Foram eles que viabilizaram o avião fazer curvas de forma mais eficiente, usando os 3 eixos do avião, que a gente chama de eixo lateral, longitudinal e vertical, né? O famoso XYZ. Exatamente. É que, né? Falando isso pro pessoal, desculpa te cortar de novo, isso, por causa da computação, videogame, esses 3 eixos parece que é uma coisa muito óbvia. Mas não era. Não era. Não era. Exatamente. Você movimentar algo em relação a 3 eixos. Exatamente. Isso. Porque já existiam carros naquela época e carro é 2 eixos. Sim. Você não tem o terceiro de arfagem, né? Os irmãos Wright contribuíram muito com isso, de achar torção de asa ou criar uma forma como o aileron para o avião fazer um movimento de rolagem, né? Eles contribuíram muito para a aerodinâmica de hélices, né? Então, a aerodinâmica da hélice do Flyer era muito melhor se a gente comparar com a aerodinâmica que o Santos Dumont usou na hélice do 14 bis. Agora, eles não voaram primeiro, né? Não voaram, nem foi primeiro que o Santos Dumont. De 1903 não existiu? O de 1903 existiu, né? 17 de dezembro de 1903. Porém, eles voaram em uma superfície de areia. Então, por isso, eles precisaram criar um trilho para o aeroplano deles deslizar de uma forma... Porque na areia, sem condições, né? Não ia funcionar. É difícil andar na areia. Eles usaram um motor de 12 HPs. Menor do que de muitos karts que a gente tem por aí. Então, assim, relação peso-potência para transportar uma pessoa... Esquece. Não tem como. Não tem. Mas os irmãos Wright usaram um sistema de correia, duplicaram a hélice, a aerodinâmica de hélice deles era realmente muito boa? Era muito boa, mas 12 HPs não vai. Sim. Não vai, tá? E eles usaram um sistema de contrapeso para o avião atingir uma velocidade mais rápido, mínima de sustentação, com a intenção de que, beleza, ele decola com essa velocidade e o motorzinho de 12 HP sustenta na inércia. Nem isso o motorzinho de 12 HPs era capaz de fazer. Então muita gente fala assim, pô, então se catapulta não é avião, então os aviões que operam em porta-aviões não são aviões. Não, completamente diferente. Não, amiguinho, deixa eu explicar pra você. O avião ele tem que pelo menos sustentar o voo. Exatamente, o deles não sustentava. Não. Porque se valeu dele, eu tinha... Depois eu vou passar a visão que eu tenho. Mas, por exemplo, tem registros, já vi registros de pipas de chineses que eles utilizavam para vários motivos. Inclusive, eles utilizavam
pipas para direcionar tropas ou para dar comandos para tropas. E a pipa tem sustentação. Isso, entre outras coisas. E há relatos, não sei se isso aconteceu, mas há registros de pipas tão grandes que sustentavam homens. Isso eu não sei. Lembrando que era um chinesinho. Então, era um cara bem pequenininho. E usava esse cara para enxergar, tipo, além de muros e tal, né? Sim. Então, se vale a dos irmãos Wright, vale a desse do chinês também, da pipa. Inclusive, o que acontece? Naquele momento, em 1903, o planador já tinha voado. O homem já tinha voado mais pesado que o ar. De planador é de que ano? Planador é da década de... É do século XIX, em meados do século XIX. Que o cara pulou de um lugar lá alto e tal. Tem a questão do Otto Lilienthal, que fez o primeiro voo sustentado e tal, que foi antes ainda. Mas assim, o que eu quero dizer é, os planadores, eles já voavam. Você ter uma estrutura com asa, com uma pessoa dentro, e descer de colina ou voar contra o vento... Esse cara era macho, a gente tem que falar que esse cara era macho. Existia. Isso já voava. Sim. Aviões não tripulados, aeronaves não tripuladas com motores a vapor também já tinham voado no século XIX. Então, o mais pesado que o ar motorizado também já tinha voado no século XIX sem uma pessoa dentro. Entendi. Então, os irmãos Wright, eles contribuíram nessa questão aerodinâmica, mas eles não conseguiram fazer uma aeronave com peso-potência suficiente. Então, o contrapeso fazia com que eles tinham uma velocidade suficiente, o motorzinho girava ali, ele fazia o voo, com motor ou sem motor, aquele negócio ia voar de qualquer jeito, e ia pousar lá na frente. Como eles fizeram isso inúmeras vezes com o planador descendo colina. O avião deles nem decolava e nem sustentava voo. Não sustentava voo. Era um planador com um motor de 12 HPs. O tempo foi passando, veio essa história do 1905, que foi mais pra frente, e os próprios americanos consideravam os irmãos Wright uns charlatões, porque tudo que eles divulgavam, eles não chamavam ninguém pra acompanhar o feito, eram ou testemunhas deles mesmos ali, eles só faziam relatos escritos com uma foto ou desenhos técnicos. Certo. Então, assim, ou desenhos técnicos, não, desculpa. Ou desenhos de alguém que olhou e desenhou o que os caras fizeram. Certo. Então não tinha filme. Filme já existia na época. Sim. Ninguém filmava, ninguém já fazia há um bom nada. tempo. Exatamente. Eles correram de vários campeonatos entre 1903 e 1906 dentro do próprio Estados Unidos. Campeonatos de voo, porque era um fomento mundial, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, de o mais pesado que o ar voar pela primeira vez. Balões já voavam, dirigíveis já voavam. Então, na Europa, principalmente na França, eles fomentavam muito, davam prêmios para quem fizesse o voo. O Santos Dumont, ele voou mais pesado que o ar, não só porque ele era um inventor, um cara, um gênio na época e tal, mas é porque ele estava participando de um campeonato. O 14 bis é o resultado de uma máquina que ele fez para ganhar um campeonato. Se o Santos Dumont não voasse naquele momento, no dia 23 de outubro de 1906, alguém ia voar logo depois. Então ele foi o primeiro porque ele estava naquele campeonato, ele construiu aquele negócio, ele tinha um amigo que construía motores, ele pediu para o amigo construir um motor sob medida para o 14 bis de 50 HPs, que é o Antoniette. E o Santos Dumont tinha uma grande... nem carro tinha naquela época. Que nem carro tinha naquela época. Você pegava o Ford modelo T, era bem menos. Então... E o Santos Dumont tinha uma grande vantagem que era um chassi de grilo. Ele era minúsculo, ele tinha 1,49 m, acho que ele não chegava a 1,50 m. Ele era magrinho, ele era leve. Então ele tinha a estrutura perfeita para voar. Qualquer outra pessoa no 14 bis talvez não teria voado.